seria de tratamento pós-operatório adequado, circunstância incompatível com a condição de preso preventivo. Ou seja, o cidadão estava lá em prisão preventiva, né? Ele estava em prisão preventiva e precisava fazer tenha sido operado, né, com esse tumor maligno aqui, ó. Então, fica muito atento a isso. Tendo em vista o alto risco de saúde e a grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Tá vendo que o juiz disse que lá na unidade prisional dele não tinha condições de prever tratamento médico para ele, ou em estabelecimento hospitalar. Tudo demonstrado satisfatoriamente com laudo pericial. Como eu falei, ó, precisa da defesa. Isso aqui é a obrigação da defesa trazer esses laudos aos autos. A concessão do arte se faria necessária para preservar a integridade física e moral do paciente, em respeito à dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Ari, licença, só para colaborar com a explicação. Essa questão da demonstração através dos documentos, nos casos de debilidade da saúde física, né, é de extrema importância. Inclusive, o juiz só defere, no caso prático, com esses documentos, e muitas vezes o próprio médico da unidade prisional pode encaminhar o apenado para, assim, encaminhar não, né, mas assim, sugerir que ele fique em prisão domiciliar, declarando que aquela unidade não possui condições de mantê-lo naquele estabelecimento. É isso mesmo, Bárbara. Eu trouxe também, Bárbara, aqui alguns julgados que o STF negou justamente porque o laudo não estava claro, né? O médico, inclusive, ele não trazia, não declarava lá no laudo dele que era incompatível manter aquele sujeito na unidade. Então, por não oferecer ao julgador, né, a segurança de decretar essa substituição, o juiz negou. É justamente isso que você falou. É porque muita gente acha que na lei de execução penal só basta alegar, né? Porque, assim, juntaria um atestado em um médico particular solicitando a prisão domiciliar. Mas aí, em contrapartida, geralmente o juízo da vara de execução, ele pede para o médico da unidade, se houver, fazer uma declaração se há ou não condições de manter o apenado naquele estabelecimento. Então, assim, essa questão da prova documental nos casos de debilidade de saúde, da saúde do apenado é muito importante. Não é só você solicitar, mas também haver uma expressa declaração que aquela unidade não tem condições, né? Porque presume-se que tem, então teria que comprovar que não tem. Eu trabalhei lá no PB1, né? Aí na Paraíba. Tem dentro do PB1 tem tipo uma subunidade que a gente chamava lá de Alfa 10, que é o pessoal que a gente chamava dos estrupiados, né? É os apenados que tem todo tipo de enfermidade. Você vai ver que ali tem pessoas realmente com debilidade, que é extrema debilidade, que o próprio CPP fala, né? Mas que, por uma questão de não ter a devida defesa, né? Você não ter ali uma defesa mais efetiva, ainda encontra-se ali no regime fechado. Porque é importante, e para a segurança do magistrado, né? Ele deferir uma medida dessa, né? Que provavelmente o Ministério Público fica muito atento, como o Ministério Público defensor ali dos direitos da sociedade, né? E fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público fica muito atento a esses casos para que se às vezes o sujeito já está preso preventivamente porque ele é um risco à sociedade, ou seja, ele não dá para conviver, e ele já foi cesseado da liberdade dele antes do trânsito julgado da sentença, porque, de fato, ele era um risco. E aí, o que acontece? O magistrado, ele precisa se municiar dessas provas, né? Que aí cabe a defesa levar essas provas ao processo. Beleza? Ou até o próprio Ministério Público, né, vendo que ali realmente é uma situação que demanda um sujeito que está com a saúde extremamente fragilizada, né, que
ali por questões humanitárias, o próprio Ministério Público pode sugerir ao magistrado, ao juiz da execução, e o juiz da execução ir ali e realmente substituir essa prisão, tanto essa prisão-pena, que estava no regime fechado, mas por questões de debilidade, de extrema debilidade, ou então uma prisão que estava em prisão preventiva e substituir pela domiciliar. Mas é isso mesmo, Bárbara. Eu trouxe um julgado aqui que vai ilustrar isso bem, isso que você colocou aí. Então, ó, esse julgado de 2000... É uma pergunta, independente do crime, mesmo sendo hediondo, pode ocorrer esse benefício? A gente vai avançar aqui, Adriana, aí você vai ver que, principalmente para as mães, né? Para as mães, tem a restrição de que para o hediondo não tem restrição, para o hediondo não tem restrição, mas para as mães não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça e não pode ter cometido crime contra o próprio filho. Tranquilo? A gente vai chegar lá. Vamos avançando aqui. Ó, o julgado vai dizer o seguinte, ó. Não há ilegalidade na negativa da substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não comprovada a inadequação do estabelecimento prisional na condição de gestante ou lactante da condenada. Foi justamente o que eu falei, Adriano, daquele julgado, ó, que apesar de ser uma mulher grávida, mas como o estabelecimento, ó, a substituição da preventiva por prisão domiciliar, quando não comprovada a inadequação, ou seja, não conseguiu comprovar, ó, que a inadequação do estabelecimento prisional com a condição de gestante. Com a condição de gestante. Visto que é assegurada todas as garantias, ou seja, nesse caso aqui, ó, o presídio ele tinha condições de ofertar, de garantias para que tivesse assistência médica. Ele conseguia ofertar assistência médica devido às condições de amamentar o recém-nascido, tranquilo? Ou seja, foi negado aqui porque não comprovou essa inadequação do estabelecimento prisional. Foi justamente do que eu havia dito antes. Beleza? Esse aqui, a gente vai analisar agora um habeas corpus que foi impetrado pela DPU, a DPU do Rio de Janeiro, em favor das pessoas presas em locais acima da sua capacidade que sejam integrantes do grupo de risco para a Covid-19, que foi justamente a ideia, como eu falei aqui para os senhores, da Covid-19, que provavelmente vai aparecer em prova, né? Então é o seguinte, a DPU do Rio de Janeiro, ela impetrou esse habeas corpus coletivo para justamente dar essa substituição para pessoas do regime aberto e do regime semiaberto, e também da progressão do regime, ainda que não tinha sido adquirido com o requisito objetivo, né, que é o tempo necessário. Mas ainda assim, ser substituída essa prisão do regime semiaberto para progredir para o aberto e aí substituir para as pessoas que eram do grupo de riscos, né, os apenados que eram do grupo de risco para o Covid-19. Aí, ó, a segunda turma do STF, ó, referendou a medida liminar concedida em parte pelo relator Edson Fachin. Ou seja, o relator Edson Fachin deu a liminar, concedendo esses casos, e o plenário do STF foi e referendou essa decisão. Veja como ficou. Quanto à progressão antecipada da pena, né? A progressão antecipada da pena foi justamente essa. As pessoas que eram grupo de risco e estavam no semiaberto, foi determinado que eles progredissem para o aberto, né? Ausente ainda o requisito objetivo, e após ter essa progressão para o semiaberto, para o aberto, substituísse essa prisão do regime aberto, né? Essa prisão no regime aberto pela prisão domiciliar. Tranquilo? Na prisão domiciliar ficou o seguinte, ó. Na prisão domiciliar e a liberdade provisória determina que os juízes singulares e os tribunais do país, né, quando emissores da ordem de prisão cautelar de ofício, esse de ofício aqui ó, foi uma imprecisão técnica, né, porque com o pacote de crime não se mais admite, ó, isso é uma decisão de 2021 agora, de fevereiro de 2021. Então, com o pacote de crime não é mais possível,
né, essa concessão de prisão provisória, né, de prisão preventiva de ofício, né, mas foi uma impropriedade técnica aqui. De ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação. Essa parada aqui das medidas diversas da segregação, essa do 319, é possível que quando o juiz converta essa prisão preventiva ou o regime aberto, semiaberto ou fechado, na prisão domiciliar, o juiz possa cumular com essas medidas diversas da prisão, com aquelas outras medidas diversas da prisão do 319, substituindo, determinando, por exemplo, um monitoramento eletrônico. Então, o sujeito vai ficar em prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, para que, ou seja, eu vou estar acumulando uma medida cautelar diversa da prisão, junto com a prisão domiciliar, porque é uma forma de fiscalizar essa prisão domiciliar, tranquilo? E aí os preços teriam que atender esses requisitos aqui, ó. Estejam em presídio com ocupação acima da capacidade física, ou seja, para que eu faça tanto aquela progressão de regime ausente do requisito objetivo, né, do semiaberto para o aberto, e essa substituição, tem que provar aqui, ó, que o preso estava que o presídio estava acima da capacidade física. Quase todos os presídios brasileiros estão nessas condições, né? Comprove mediante documentação médica pertencer a um grupo do risco do Covid. É preciso que trouxesse isso ao processo, né? Que de fato é uma pessoa, né? Um sujeito que está ali no grupo de risco do Covid. Não estejam presos por crime praticado. Aqui é com violência ou grave ameaça, né? Porque se ele tiver, aqui for um erro material, se for preso com violência ou grave ameaça, não vai ser possível, né? Essa concessão. Também não ser pertencente à organização criminosa, a crime de lavagem de dinheiro, crime contra a administração pública, crimes hediondos ou por crime com violência contra a mulher. Ou seja, nesse julgado, eu tenho a possibilidade de fazer essa modificação, né, para abarcar tanto a prisão preventiva, substituir pela prisão domiciliar. Então, tem que acumular esses requisitos aqui. Tá num presídio que está acima da capacidade física, pertencer a um grupo de risco do Covid-19 e não ter praticado um desses crimes aqui. Crime com violência ou grave ameaça, crime que envolva organização criminosa, crime de lavagem de capitais, crime contra a administração pública, hediondo e crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher, beleza? Aí, ó. Para esse julgado aqui, para concluir esse julgado, foi levantada a seguinte questão: o juiz competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presente os seguintes requisitos, ou seja, ele não vai determinar a prisão domiciliar. Ausência de registro de Covid no estabelecimento prisional, ou seja, se não houve caso de Covid dentro do presídio, o juiz não vai fazer essa conversão, essa substituição da prisão pela prisão domiciliar. Adoção de medidas preventivas ao novo coronavírus pelo presídio, ou seja, o presídio apresentou um programa de prevenção à contaminação com Covid, né? Existência de atendimento médico no presídio, ou seja, se no presídio houver equipe médica suficiente para dar assistência, não é possível fazer essa substituição, beleza? Fica atento que isso aqui é recentíssimo, e vai estar aqui no material para que vocês olhem novamente, né? Memorize esses casos, né? Que se, por exemplo, o presídio, ele tomou todas as previdências, apresentou um plano de prevenção, né? Se o presídio, né, não tem nenhum registro de caso de Covid, e se tem equipe médica, não vai ser possível fazer essa substituição. Tranquilo? Vamos lá. Ari, no caso das pessoas com comorbidade, né, a gente tem que saber quais são as comorbidades elencadas pela Covid?
Para que você, é como você, nesse julgado aqui, Adriano, ó, ele mostra assim, ó, comprove mediante documentação médica pertencer a um grupo de risco, né? O médico, tanto o médico da unidade ou um médico particular, vai emitir um laudo dizendo que aquele cidadão ali, que aquele sujeito pertence a um grupo de risco, né? Independente da comorbidade, porque assim, salvo engano, a diabetes e a hipertensão já é suficiente para enquadrar o sujeito em grupo de risco, né? Ou seja, aí você já abarca ali uma infinidade de sujeito, pô, porque assim... Sim, sim. Não é porque ficou a dúvida sobre a questão da asma, que tem a asma leve, moderada e a grave. E para a vacinação, eles disseram que só podia ser asma grave, né? A comorbidade só podia ser asma grave. Só que no primeiro decreto, a asma ela foi genérica, asma. Aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Na prova, vai cair dessa maneira? Só vai dizer comorbidade? Ou ele vai especificar um caso concreto lá e dizer a historinha? Tu sabe me informar? Então, o que é que você tem que ter essa malícia, né? Porque, por exemplo, se num caso concreto o juiz perceber, né, que ali existe um certo favorecimento, né? Porque assim, o juiz, o máximo, pô, quando é submetido a ele, provavelmente o Ministério Público vai atacar essa decisão, né? O Ministério Público provavelmente vai atacar a decisão. E o Ministério Público pode requerer outros documentos, né? Tipo, um terceiro perito avaliar, né? Por um perito oficial avaliar, porque às vezes você tem um médico ali que o sujeito que requereu aquela medida lá trouxe de um médico particular, ou seja, provavelmente vai assinalar uma luz para o Ministério Público e também para o juiz de que possa ser que tenha algum vício, né? Então, pode ser que o Ministério Público peça ao juiz que o juiz determine uma avaliação por um perito oficial, por um médico, né? E aí, com um perito oficial tem muito mais peso esse laudo, né? Possa ser que o Ministério Público ainda assim requeira um histórico, né? Que o sujeito ele apresente um histórico de consultas médicas naquele sentido, né? Ou seja, isso aí vai trazer muito... Não é questão objetiva, eu acho pouco provável, né? É muito pouco provável mesmo, que venha trazer uma celeuma dessa, porque isso é questão que é passível de recurso. Mas fica atento que, assim, ó, o julgado vai dizer assim, ó, comprovem mediante documentação médica. Essa documentação médica, isso não vai esgotar o fato de o magistrado nomear um perito oficial, que o magistrado determine que apresente um histórico médico, para aí ele se realmente se debruçar e decidir com mais solidez. Deu para sacar aí? Sim, sim, sim. Bárbara tinha levantado a mão aí, não foi? Adriana, existe um rol taxativo em relação às doenças que fazem parte do grupo de risco do COVID. Mas o que é que acontece? Na prática, quando o apenado ele vai fazer essas solicitações, né, à vara de execução, não basta você só ter na prática, certo? Não basta só você ter a comorbidade, mas também precisa de uma declaração da unidade sobre aquela questão ali, dizendo que a unidade realmente não tem condições de manter aquela pessoa na unidade. Eu vou citar só um caso prático meu, de um cliente. Ele já tinha um histórico de tuberculose, que é uma doença muito comum nas unidades prisionais, e mesmo assim o juiz não deferiu para que ele cumprisse, né, a pena dele na domiciliar, justamente porque tinha um documento da unidade prisional dizendo que tinha assistência médica e condições suficientes de manter aquele apenado naquelas condições. Então, assim, eu acredito, Ari, por favor, me corrija se eu estiver errada, que se cair numa questão, por ser uma questão muito subjetiva, de mencionar quais seriam as comorbidades, eu acredito que se cair numa questão, vai cair um preso que se enquadra no grupo de risco da Covid-19,
porque essa questão de dizer se a doença é realmente ou não uma comorbidade e que vai expor ele a risco, depende muito do caso prático.